Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. Seguinte, vamos aproveitar esse dia de um jogo só do Brasileirão, porque agora estamos tendo jogo todo dia também do Brasileirão até a final da Copa do Brasil. Vamos aproveitar que temos apenas um jogo hoje, que é entre América e Red Bull, e vamos fazer uma análise sobre o Brasileirão, trazer uma curiosidade de alguma das coisas que eu venho falando em todos os vídeos de análise, e vocês acabam me perguntando justamente como que eu analiso cada ponto e como que a gente chega às conclusões que a gente chega aqui no canal, tá? E a gente vai falar sobre esse mito da posse de bola ou do número de passes trocados aqui no Campeonato Brasileiro, e eu espero que você me acompanhe nessa resenha. Eu espero que seja curta, mas suficiente para a gente poder trocar essa ideia, tá bom? Então vamos direto para o vídeo. Seguinte, primeiro gráfico que está na tela para vocês. Vamos tentar entender o gráfico. É um gráfico normalizado, ou seja, uma escala de 0 a 100, né? E essa escala de 0 a 100, quem faz o maior número de passes, por exemplo, fica com 100. Quem faz o maior número de progressão fica com 100. E aí você tem proporcionalmente as outras equipes distribuídas. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender num gráfico do jeito que está posto aí para vocês. Se vocês perceberem, o índice mais baixo que a gente vai ter, né, e aí vai ser interessante a gente entender isso, o índice mais baixo está aqui. Por exemplo, de passe trocado. Então, de passe trocado, esse índice é do América, tá? Em dados normalizados, de 0 a 100, o América teria 57. Quem que é a equipe mais alta desse índice? Essa equipe mais alta, não é surpresa para ninguém, seria o Fluminense, índice 100. Segunda equipe mais alta, temos o Flamengo também, 98. Temos o São Paulo, 96. E aí a gente passa a ter outras equipes com mais ou menos, mas vai variar ali entre 57 e 100. O que isso quer dizer para a gente em termos de análise especificamente? Isso quer dizer que, quando a gente critica a posse da bola, a gente não está falando de uma equipe que fica sem ou com a posse da bola, mas a gente está falando em diferentes estratégias que em tese são próximas, tá? Então assim, você tem ali uma faixa de clubes de, vamos colocar o América aqui, né, de 50 a 70, você tem uma faixa de clubes de 70 a 80, você tem uma faixa de clubes de 80 a 90 e de 90 a 100. Então você perceba que tem clubes parecidos nas estratégias, e isso define muito da sensação que isso vai te passar ao longo do jogo. Então por que eu estou indo para passe primeiro, que é este em azulzinho aqui que vocês estão vendo, tá? Essa linha em azul. Basicamente, porque essa é a sensação de domínio que vai dar para vocês assistindo TV, quando vocês colocarem lá para a tua equipe. Então, o que vai dar a sensação? Joga Fluminense e América, por exemplo. A sensação que vai dar é de um controle absoluto do Fluminense. Por quê? Porque vocês vão estar vendo mais passes trocados pelo Fluminense, mais ações diretas de jogadores do Fluminense do que de jogadores do América. Então esse é o primeiro ponto, tá? Iago, isso é muito importante analisar? É. Por quê? Porque as críticas que vão acontecer justamente em cima da sensação que você vai ter. Então quando a gente fala, poxa, falta criatividade na equipe, falta o entendimento de jogo, blá, blá, qualquer coisa desse tipo, a gente está partindo basicamente de uma sensação nossa de ver algo pouquíssimas vezes e quando a gente vê repetidas vezes. Então, se eu olhar a equipe do América, uma equipe que joga muitas vezes no contra-ataque, eu acabo caracterizando essa equipe de uma maneira, e a partir do momento que eu vejo apenas aquilo, certo? Que eu tenho a sensação que aquilo está se repetindo e que acontece poucas vezes, ou seja, não tenho um domínio dessa repetição, eu acabo tendo a sensação que eu estou sendo dominado, tá bom? Então temos esse primeiro ponto. Segundo ponto que também é importante colocar. Percebam que no passe a gente tem uma diferença muito grande. Então eu tenho aqui 57 a 100 para o Fluminense. Quando eu vou para a progressão, que são os metros que eu ganho em campo, tá? Então quantos metros eu vou ganhando em campo, o Fluminense, por exemplo, tem 97, de 0 a 100. Ou seja, ele tem um alto índice de progressão. Mas a gente já começa a observar, por exemplo, que o menor índice que a gente vai encontrar já sobe da casa de 70, que é o Vasco, que é 72. O que isso quer dizer? Quer dizer que entre o teto e o último colocado, em passe, ele é maior, esse delta entre um e outro, esse espaço entre um e outro no gráfico, ele é maior do que o espaço
entre o topo da progressão e o piso dessa progressão, tá bom? Isso indica uma coisa, isso indica que diferentes estratégias de dominação dessa posse de bola, de troca dessa posse de bola, acarretam em diferentes explorações do espaço, ou seja, eu progrido de formas diferentes, mesmo não fazendo muitos passes. Então eu posso ter passes mais longos, são mais adequados, ficar menos com a posse e progredir o mesmo tanto. Tá? Então você pega, por exemplo, nesse cenário, o Flamengo progride muito, mas o Palmeiras também. O Palmeiras vai muito bem, o Palmeiras é esse primeiro índice aqui. Você tem o Botafogo, por exemplo, com pouco passe trocado, mas uma progressão muito boa. Então você já tem uma progressão aqui na casa de 84%. Então, nesses dados normalizados, você vê que não necessariamente ter mais passes trocados indica que eu vou progredir mais em campo, tá bom? Então, quando eu faço lá a análise para vocês, olha, o perfil da equipe fica mais com a posse, mas não progride tanto, quer dizer isso, o quanto custa para mim progredir. Eu faço muitas ações, eu tenho que fazer, ou eu não preciso fazer muitas ações para progredir. E aí vamos ao seguinte, vamos ao gráfico da relação entre um e outro. Então eu tenho que ter uma relação. Se eu pegar o número de progressões, a metragem de campo que eu consegui progredir, e dividir pelo número de passes, eu tenho esta relação. Tá? Então eu tenho progressão dividido pelo passe. Tá? Um dividido pelo outro. E aí, normalizado, para a gente manter uma escala, facilitar a visualização, principalmente de 0 a 100. Tá? O que acontece? Temos nesse cenário a pior equipe do Campeonato Brasileiro, que é justamente o Fluminense. Por quê? Porque o Fluminense custa muito a progressão. Ele faz muitos passes para progredir. Tá? Então, quando a gente faz análise lá, por exemplo, do Fluminense, a gente fala toda vez da dificuldade que uma equipe retrancada impõe ao Fluminense, passa muito por isso. Uma equipe que joga muito atrás da linha da bola faz com que o Fluminense não progrida em campo, mas troque muitos passes. E por vezes isso pode até ser benéfico se o Fluminense faz um gol cedo, mas conforme vai passando o tempo, vai me prejudicando e não me auxiliando. Então, em grande parte das vezes, como o futebol não é um esporte de muitos pontos, muitos gols, ele acaba mais prejudicando do que ajudando. Contra outras equipes, obviamente, por exemplo, o América vai muito bem. Você fala, pô, Iago, o América vai mal pra caramba no campeonato? Sim, mas você perceba, por exemplo, que outras equipes que vão muito bem, por exemplo, o Botafogo, está alto o índice, 88, o Fluminense está na casa de 70. Você pega outra equipe, Grêmio, 83, Palmeiras, 89, então eles estão acima desse cenário. Tá? E aí, por que essa relação, e a gente faz geralmente aquela relação ali, mais fácil, quando a gente vai explicar ali para vocês ali no gráfico, né, sem tanto detalhamento numérico, por que a gente leva em consideração esse tipo de coisa para entender o jogo, para analisar o jogo? Basicamente por esse gráfico. E esse é o último para a gente encerrar esta discussão e esse ponto do mito da posse da bola, da grande troca de passe. Quando você faz uma relação simples entre saldo de gols e número total de passes, você tem uma correlação negativa, baixíssima, menos 0,4, ou seja, menos 4%, baixíssima, menos 0,04, tá? Baixíssima, tá? Baixíssima. Então, assim, isso aqui basicamente indica que não há interferência, tá? Número de passe total não interfere no resultado direto do jogo, e se interferir é muito pouco e mesmo assim não é muito positivo, tá? Progressão, ou seja, número de metros progredidos em campo, também, só que é positivo, mas é positivo 1%, pouca coisa, muito pouca coisa. Quando você vai para a relação entre um e outro, que é aquele último gráfico que a gente mostrou para vocês, só em azul, você já tem uma relação com um valor de 11%. Então, assim, se aqui já não é representativo, aqui por mais que não seja muito forte, a gente está falando de uma variável só. Tá? E embaixo a gente está falando de duas variáveis. Né? Então, assim, basicamente o que a gente está colocando é que quando a gente vai entender o jogo, para explicar o jogo, é importante que a gente entenda o número total de passes. Por quê? Porque é importante que eu entenda como essa minha equipe
vai me dar a sensação de domínio do jogo ou não. Depois eu preciso entender a progressão. Por quê? Porque o grande objetivo é se levar essa bola o mais para frente possível para poder finalizar. Se eu consigo fazer isso bem, ou seja, menos passes, mais progressão, eu consigo uma boa relação a ponto desses dois critérios fazerem sentido para o meu jogo e para o meu ganhar. Se eu não consigo fazer isso, eu acabo perdendo essa relação e aí vira um problema muito grande, o que acontece muito, por exemplo, como a gente acabou de ver, com o Vasco e Fluminense. Né? O Vasco sem tanta posse de bola, o Fluminense com mais posse, e aí você tem, em poucos momentos de jogo, muito impacto negativo contra o Fluminense e acaba tendo um impacto positivo para a equipe adversária, porque é mais confortável jogar assim. Tá bom? Então percebam como ficar com a posse de bola é bom? É, desde que eu consiga progredir no campo, desde que eu consiga finalizar, desde que eu consiga entender a lógica que vai estar permeando esse jogo. Por isso que é importante, muito mais do que ficar com essa posse da bola, você ter de fato uma estratégia que seja eficaz. Você consiga produzir através dela gols. Se você vai conseguir através de uma ótica parecida com a do Diniz, por exemplo, para a gente colocar bem os estereótipos, parecida com o do Diniz, 70%, 80% de posse de bola, maravilhoso. Se você vai conseguir uma ótica parecida com a do Abel, 60% de posse de bola, mais ataques mais rápidos, maravilha. Se você vai conseguir isso com uma estratégia diferente, parecida com a do Grêmio, sem a posse de bola, mas com ataque muito rápido, lindíssimo. Por quê? Porque tanto faz. O importante é que você consiga fazer o gol. Se você conseguir fazer o gol e impedir do adversário, essa estratégia do meio, esse processo até lá, ele pouco importa, tá? Desde que ele seja bem feito e que resulte em algo positivo. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Gostou? Curta, comente, compartilhe esse vídeo. E ao final desse vídeo, 2 cards aqui. Uma playlist de análise para vocês, ou seja, outras questões que a gente tenha levantado. Espero que vocês cliquem aí nessa playlist e assistam mais vídeos. E um outro vídeo recomendado pelo YouTube, que ele sabe tudo o que você gosta. Então esse match gostoso entre o que você gosta e o que a gente tem a ofertar vai ser proporcionado pelo YouTube nesse vídeo. Então clique nele para você saber mais. Beleza? Um grande abraço a todos. Obrigado pelo carinho e pela audiência e valeu. Até a próxima.